Enterraram algo dentro do templo, e Deus mandou eu desenterrar. Era uma tarde quente de domingo, depois do culto da manhã, quando tudo começou. O sol brilhava forte sobre o telhado de zinco do templo, e o cheiro de terra molhada subia do chão, pois havia chovido um pouco na madrugada. Eu estava varrendo o pátio, como fazia quase todo final de semana, quando senti algo estranho no coração. Não era uma dor física, mas uma inquietação, como se Deus estivesse me chamando para prestar atenção em alguma coisa. Parei a vassoura, apoiei-a na parede e fechei os olhos por um instante, pedindo a Deus que me mostrasse o que Ele queria de mim. Nesse momento, uma imagem veio à minha mente com tanta clareza que cheguei a estremecer. Vi o chão do templo, bem perto do púlpito do lado esquerdo, onde ficava o velho armário de madeira que guardávamos as Bíblias. Na visão, parecia que alguém havia cavado ali e enterrado alguma coisa. Não era um sonho, não era imaginação. Era como se Deus estivesse me mostrando algo que realmente havia acontecido. Abri os olhos, assustado, e olhei para o local. Nada parecia diferente. O chão estava liso, coberto pelo mesmo tapete gasto que usávamos há anos. Mas a certeza no meu coração era tão forte que não tinha como ignorar. Fui até a irmã Maria, que estava arrumando os bancos, e perguntei se ela havia notado algo estranho por ali nos últimos dias. Ela me olhou com cara de espanto e disse: "Estranho como, irmão?" Eu não queria parecer louco, então apenas balancei a cabeça e disse que era só uma dúvida. Mas a inquietação não passou. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da cama e orei: "Senhor, se o Senhor está me mostrando alguma coisa, me dê mais clareza. Não quero fazer nada por minha própria cabeça, mas se o Senhor tem um propósito, me guie." A paz veio ao meu coração e dormi tranquilo, confiante de que Deus me responderia no tempo certo. Na manhã seguinte, segunda-feira, acordei com a mesma imagem na mente. Dessa vez, porém, senti uma urgência maior. Era como se Deus estivesse dizendo: "Vá, desenterre." Mas como? O templo não era meu. Eu não podia simplesmente pegar uma pá e começar a cavar sem explicar nada. Resolvi esperar até a noite, quando haveria a reunião de oração. Talvez Deus usasse aquele momento para confirmar sua vontade. Cheguei cedo ao templo, como sempre fazia. Alguns irmãos já estavam lá, conversando baixinho enquanto aguardavam o início. O irmão João, um dos mais antigos da congregação, estava sentado no banco da frente, folheando sua Bíblia. Aproximei-me dele e depois de um tempo perguntei: "Irmão João, o senhor já ouviu falar de algo estranho acontecendo aqui no templo? Algo como pessoas enterrando coisas?" Ele levantou os olhos, surpreso, e depois de um momento suspirou: "Bom, irmão, há muitos anos, quando eu ainda era novo na fé, ouvi umas histórias. Diziam que antigamente algumas pessoas faziam coisas erradas dentro dos templos. Coisas de macumba, feitiçaria. Mas isso foi há tanto tempo que nem sei se é verdade." Meu coração gelou. Não era exatamente o que eu queria ouvir, mas confirmava que minha inquietação não era à toa. A reunião começou, e enquanto cantávamos os hinos, minha mente não saía daquele assunto. Quando chegou a hora das orações, levantei-me e pedi a palavra. Com a voz um pouco trêmula, contei aos irmãos o que Deus havia me mostrado. Alguns olharam com espanto, outros com ceticismo. Mas o irmão Pedro, nosso cooperador, me olhou fixamente e disse: "Se Deus está falando com você, irmão, nós temos que obedecer. Amanhã mesmo, depois do trabalho, vamos examinar esse lugar." Agradeci a Deus por aquela resposta. Não estava sozinho. Na manhã de terça-feira, o trabalho no emprego parecia não terminar nunca. Meus pensamentos estavam divididos entre as planilhas que precisava preencher e a imagem daquele chão do templo. O que eu encontraria lá? E se fosse algo ruim? E se fosse algo que trouxesse maldição para a congregação? Essas perguntas me atormentavam. Mas ao mesmo tempo uma paz profunda me envolvia, como se Deus estivesse dizendo: "Confie em mim." Às 5 da tarde, encontrei o irmão Pedro e mais 2 irmãos no templo. Levaram uma pá pequena, uma lanterna e um saco plástico. Antes de começarmos, nos ajoelhamos e oramos: "Pai Celestial, se isso é da Tua vontade, revela-nos o que está escondido. Se há algo aqui que não agrada ao Senhor, dá-nos força para removê-lo. Protege-nos de todo o mal e purifica este lugar, que é a Tua casa." A oração foi simples, mas sentida. Todos nós sabíamos que não estávamos brincando. Levantamos o tapete com cuidado e, para nossa surpresa, o chão ali estava diferente do resto. Enquanto o resto do piso era de cimento liso, aquele pedaço parecia ter sido remendado recentemente. O irmão Pedro passou os dedos pela superfície e disse: "Aqui foi mexido, irmão." Não há dúvida. Meu coração bateu mais forte. Deus estava confirmando. Com a pá começamos a cavar devagar, com medo do que poderíamos encontrar.
A terra estava úmida, como se tivesse sido revolvida há pouco tempo. Depois de alguns minutos, a lâmina da pá bateu em algo duro. Com cuidado, removemos mais terra até que um objeto apareceu. Era um pequeno embrulho, envolvido em um pano preto e amarrado com um cordão. Meus mãos tremiam enquanto o irmão Pedro pegava com cuidado. Isso não é coisa boa, ele murmurou. Desfizemos o nó e abrimos o pano. Dentro, havia uma mistura de coisas que me deixaram enojado. Ossos pequenos que pareciam ser de algum animal, uma moeda antiga, um papel com escritos que não conseguimos entender e umas ervas secas que cheiravam mal. O irmão Pedro fez um sinal de nojo e disse: "Isso é coisa de feitiçaria, irmão. Alguém enterrou isso aqui para fazer mal." Meu estômago revirou. Como alguém poderia fazer uma coisa dessas dentro da casa de Deus? Imediatamente nos ajoelhamos novamente e começamos a clamar a Deus. Senhor Jesus, perdoa-nos por qualquer coisa que tenha sido feita aqui sem o teu conhecimento. Purifica este lugar, ó Deus. Que o sangue de Jesus lave toda mancha, todo pecado, toda obra das trevas. Que este templo seja somente teu, Senhor. Expulsa todo espírito maligno que possa ter entrado aqui por causa disso. Choramos, oramos com lágrimas, pedindo a Deus que nos perdoasse e que protegesse a congregação. Depois de muito tempo em oração, sentimos uma paz entrar em nossos corações. Era como se uma carga pesada tivesse sido tirada de nós. O irmão Pedro pegou o embrulho com um pedaço de jornal, colocou-o dentro do saco plástico e disse: "Vamos queimar isso longe daqui. Não podemos deixar isso existir." Saímos do templo e no quintal de uma casa abandonada próxima, cavamos um buraco fundo e jogamos tudo dentro. Colocamos fogo e assistimos tudo virar cinzas. Enquanto as chamas consumiam aquele objeto maldito, oramos mais uma vez: "Assim como este fogo consome estas coisas, que o Senhor consuma toda a obra do inimigo em nossas vidas e nesta congregação." Quando voltamos ao templo, já era noite. O lugar parecia diferente, como se o ar estivesse mais leve. Sentamos nos bancos e ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas agradecendo a Deus. O irmão Pedro olhou para mim e disse: "Deus te usou hoje, irmão. Se não fosse a tua obediência, isso poderia ter trazido muito mal para todos nós." Eu apenas balancei a cabeça, emocionado. Não era sobre mim, era sobre a fidelidade de Deus. Nos dias que se seguiram, sentimos uma diferença na congregação. As orações pareciam mais fervorosas, os cultos mais cheios da presença de Deus. Alguns irmãos que estavam afastados começaram a voltar, e até mesmo visitantes que nunca tínhamos visto apareceram. Era como se Deus estivesse abençoando o lugar de uma maneira especial. O irmão João, que havia me contado sobre as histórias antigas, veio até mim uma semana depois e disse: "Irmão, eu não te contei tudo naquela vez. Há muitos anos, quando este templo foi construído, algumas pessoas da região faziam coisas ruins aqui. Enterravam coisas, faziam rituais. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre protegeu este lugar. Agora, Ele usou você para limpar de vez." Eu não podia deixar de agradecer a Deus por sua bondade. Ele poderia ter deixado aquilo escondido, poderia ter permitido que o mal se espalhasse. Mas em sua graça, Ele me escolheu, um homem simples, sem nada de especial, para ser seu instrumento. Aprendi que quando Deus fala, não podemos ignorar. Mesmo que pareça estranho, mesmo que os outros não entendam, devemos obedecer. Hoje, sempre que entro naquele templo, olho para aquele canto com gratidão. Não há mais nada enterrado ali, apenas o chão limpo, purificado pelo sangue de Jesus. E toda vez que passo por aquele lugar, oro: "Obrigado, Senhor, por me dar ouvidos para te ouvir e coragem para obedecer." Que este lugar seja sempre um lugar de adoração, de santidade, de vitória. Que o teu nome seja glorificado aqui para sempre. Que esta história sirva de encorajamento para todos os irmãos. Deus ainda fala. Deus ainda age. E quando Ele nos chama para fazer algo, mesmo que pareça difícil ou estranho, devemos confiar nele. Porque no final, a vitória é nossa e a glória é somente dele. Amém. Aqueles dias que se seguiram foram de uma paz que só quem já sentiu a presença de Deus pode entender. Não era um silêncio vazio, mas aquele quietar da alma que vem quando sabemos que fizemos a vontade do Pai. Eu andava pelo templo como quem pisava em terra santa, porque agora ela estava mesmo santificada. Não era mais só um prédio de tijolos e cimento, mas um lugar onde Deus havia operado de maneira visível. E isso mudava tudo. Muitas vezes, à noite, depois das reuniões, eu ficava sozinho ali, ajoelhado naquele mesmo canto onde a terra havia sido revolvida. Não por curiosidade, não por medo de que algo tivesse ficado para trás, mas porque aquele lugar se tornou um altar para mim. Ali eu derramava meu coração em oração, agradecendo não só pela vitória daquele dia, mas por todas as vezes que Deus havia me livrado sem eu nem perceber.
Senhor, eu dizia, quantas vezes o inimigo tentou sujar este lugar, quantas vezes ele pensou que ia vencer, mas tu estavas aqui, silencioso, agindo. Obrigado por não me deixares dormir enquanto havia algo a ser feito. E Deus, na sua fidelidade, começou a me mostrar outras coisas. Não eram vozes altas nem visões estrondosas, mas aquela impressão no espírito que só quem está atento consegue reconhecer. Uma irmã da congregação, a irmã Maria, veio até mim certa tarde com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, ela disse, desde que o Senhor fez aquilo, minhas orações têm sido diferentes. Antes eu sentia como se algo pesado estivesse no ar, como se minhas palavras não subissem. Agora, é como se o céu estivesse aberto sobre nós. Eu não precisei perguntar do que ela falava. Sabia que era a mesma coisa que eu também tinha sentido. Mas nem tudo foi fácil. Alguns irmãos, mesmo sem falar abertamente, olhavam para mim com certa desconfiança. Por que ele e não o outro? Será que não foi imaginação? Eu entendi aqueles pensamentos, porque já os tinha tido antes em outras situações. Mas Deus, em sua sabedoria, usou até isso para me ensinar. Uma noite, enquanto eu lia a Bíblia, parei em Atos 10, quando Pedro teve a visão do lençol com os animais. O Espírito Santo me fez ver que, assim como Pedro, eu também tinha recebido uma ordem que parecia estranha aos olhos dos homens, mas que era perfeita aos olhos de Deus. E assim como Pedro obedeceu, eu também tinha obedecido. Isso me deu forças para continuar, mesmo quando as dúvidas vinham. Então começaram a acontecer coisas que só podiam ser obra de Deus. O irmão Antônio, que há anos lutava contra uma doença nas costas e mal conseguia se curvar para orar, veio testemunhar na reunião que depois daquele dia, sentirá um alívio tão grande que conseguirá se ajoelhar sem dor. Irmãos, ele disse, chorando, eu não sei explicar, mas sinto que Deus tirou um peso de cima de nós. Outra irmã, a dona Clara, contou que seu filho, que andava desanimado da fé, havia sonhado com um anjo dizendo, a casa está limpa agora. Esses testemunhos não eram coincidência. Eram a confirmação de que Deus havia, de fato, agido naquele lugar. E eu, que só tinha feito o que me foi mandado, me via no meio daquilo tudo como um servo indigno, mas profundamente grato. Quantas vezes, ao longo da minha vida, eu tinha ignorado aqueles toques sutis do Espírito? Quantas vezes tinha deixado o medo ou a vergonha me impedirem de agir? Mas dessa vez, por misericórdia, Deus não me deixou escapar. Ele me segurou pela mão e disse, este é o caminho, anda nele. E agora, vendo os frutos, eu só podia me prostrar e dizer, Senhor, perdoa minha incredulidade. Obrigado por não desistires de mim. Uma coisa que aprendi nessa experiência é que o inimigo não desiste fácil. Poucos dias depois, enquanto eu orava em casa, senti um aperto no peito, uma opressão que não era física, mas espiritual. Era como se algo estivesse tentando me sufocar. Imediatamente comecei a clamar, Senhor Jesus, o sangue de Cristo tem poder. Satanás, sai de mim em nome de Jesus. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas, mas foi sincera, e Deus ouviu. Na mesma hora aquela pressão sumiu, e uma paz tão grande encheu meu quarto que eu só conseguia chorar. Mais uma vez, Deus me mostrava que a batalha é real, mas que Ele é mais forte. No domingo seguinte, durante o culto, enquanto o irmão pregava sobre a importância da santidade, eu não conseguia parar de pensar naqueles dias. A mensagem parecia feita especialmente para aquele momento. O irmão leu em 2 Coríntios 6:17. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aquela palavra foi como um selo em tudo o que tinha acontecido. Deus não só havia limpo o templo, como estava nos chamando para uma vida de separação, de santidade. Não era só sobre o chão, mas sobre nossos corações. Depois do culto, vários irmãos vieram até mim, uns para agradecer, outros para pedir oração, outros só para compartilhar o que tinham sentido. O irmão José, um homem sério que pouco falava, me segurou pelo braço e disse, irmão, eu não sou de falar muito, mas preciso dizer que Deus usou você para abençoar esta congregação. Não deixe o diabo te fazer duvidar disso. Aquelas palavras me fortaleceram mais do que ele podia imaginar. Com o tempo, a história daquele dia se espalhou entre as congregações vizinhas. Irmãos de outros lugares começaram a vir até nós, não por curiosidade, mas porque sentiam que Deus estava fazendo algo especial ali, e Ele estava. Não por nossa força, não por nossa justiça, mas pela sua graça. Cada visita, cada oração respondida, cada alma que se aproximava de Deus era uma prova de que, quando obedecemos, mesmo nas coisas que não entendemos, Deus age de maneiras que não podemos nem imaginar. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia não foi só sobre desenterrar algo ruim. Foi sobre desenterrar também coisas boas que estavam escondidas em nossos corações.
a fé que precisava ser renovada, a confiança que precisava ser restaurada, a união que precisava ser fortalecida. Deus não só limpa os lugares, Ele limpa as pessoas. E isso, irmãos, é o maior milagre. Às vezes, quando estou sozinho no templo, fecho os olhos e lembro daquela voz que me falou tão claramente. Não foi um trovão, não foi um anjo visível, mas foi Deus. E Ele ainda fala. Talvez não da mesma forma, talvez não com as mesmas palavras, mas Ele fala. Em um versículo que salta aos nossos olhos, em uma paz que vem sem explicação, em um irmão que nos traz uma palavra certa na hora certa. O segredo é estar atento. O segredo é querer ouvir. E se hoje Deus estivesse falando contigo? Não com uma voz audível, mas com aquele toque suave no coração, aquela impressão que não sai da mente? O que você faria? Ignoraria como já ignoramos tantas vezes? Ou diria como Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Eu aprendi que a obediência não é sobre grandes feitos, mas sobre pequenos sim, dados no dia a dia. E é nesses sim, que Deus opera seus maiores milagres. Que esta história não seja só um relato, mas um chamado. Deus ainda quer templos santos, corações puros, vidas separadas para Ele. E se Ele está te mostrando algo que precisa ser feito, seja desenterrar um pecado, perdoar uma ofensa, restaurar um relacionamento, ou simplesmente se ajoelhar e clamar por misericórdia, não espere. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. A hora de obedecer é agora. E quando você obedecer, verá como eu vi, que Deus não só limpa o que estava sujo, como enche o que estava vazio. Ele não só tira o mal, como traz o bem. Não só fecha portas do inimigo, como abre portas de bênçãos que nem sonhávamos que existiam. E no final, quando olharmos para trás, só poderemos dizer uma coisa: valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena, porque no final, a vitória é dele, e ele nos dá o privilégio de fazer parte dela. Que Deus abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele abra seus ouvidos para ouvir sua voz, seus olhos para ver sua obra, e seu coração para sentir seu amor. E que assim como aquele templo foi purificado, nossas vidas também sejam um lugar santo, onde Deus habite e onde sua glória seja vista. Amém.